Bom, gente, boa tarde. É um prazer recebê-los no espaço da Finilige para essas conversas que nós estamos tendo com os autores. Eu sou Graça, de Goiás, de Goiânia, sou votante da Fundação há mais de 20 anos, e é um prazer receber Valci Carrasco no nosso espaço, comemorando 50 anos da Fundação, 20 anos do Salão, e agradecendo muito sua presença. Eu acho que a gente está habituado a ter a imagem do Valci como um grande produtor de televisão. E, no entanto, é um ávido leitor, é um autor profícuo, então é um prazer te receber. E é por aí que eu queria essa conversa, né? Como é que é essa mediação entre o leitor, o escritor de livro, o escritor de programas para televisão? Eu acho que não vamos ter muito caminho nessa conversa. Por quê? Por um problema, por uma questão. Essa pergunta é a pergunta que sempre me é feita. Quando você escreve para televisão, para livro, para o teatro, e eu digo, não sei. Mas eu acho que, efetivamente, para a gente é intuitivo. Intuitivo. Okay. Então, eu não tenho... Assim, quando eu penso numa história, ela já vem com a cara que ela vai ter. Se é para televisão, se é para um livro, se é uma peça, ela já vem pronta. É que nem abrir um armário e a noiva sair pronta de véu, grinalda, prontinha. Ela já vem com a cara que ela vai ter. E mais ainda, para o público que ela vai ter. Só vou pedir um favor para você. Acabei de tirar o flash. É isso. O flash... Cega. Eu não consigo falar com tem outras coisas assim. Mas enfim, então a história ela nasce com a cara que ela vai ter. E é um processo totalmente inconsciente e intuitivo. Eu sei que nem todos os autores são assim. E isso é que torna o escrever, o criar muito rico. Um ato singular, né? E único. É rico porque tem gente que planeja tudo. Eu tenho amigos meus, até de novela, que é um processo longo, né? Porque numa novela são 30 capítulos por dia, 30 páginas por dia. Então imaginem que é um processo... Diálogos ainda. Mas eu tenho amigos meus que não... Olha, de novo... Não, mas essa luzinha vermelha eu vou parar. Tirou? Então, é esse processo que para alguns amigos meus, eles passam o dia inteiro planejando o que eles vão escrever. Eu simplesmente sento e escrevo. E diante disso que você coloca, no entanto, o que a gente percebe que o ritmo de produção de um texto para novela, que é muito ágil, e você tem que efetivamente fazer esses ajustes, o texto do livro ele tem outra conotação. Então, eu acho que isso que você está colocando é bem curioso, porque ele exige de você outros processos, né, de criação, outras estruturas. Mesmo que já venha pronto, eu acho que um texto de telenovela vai exigir uma construção quase que permanente, né, enquanto você está escrevendo. Olha, sim, mas não é algo sobre a qual eu penso. Uhum. É o que eu faço, eu sempre faço questão de deixar claro. O meu processo é muito intuitivo mesmo. E é muito estranho, porque vamos supor que eu esteja fazendo uma novela e lá pelas tantas alguém rouba um colar. E lá, 50 capítulos à frente, o roubo desse colar vem uma história inteira e é o motivo pelo qual É um gancho. há um gancho, uma mudança total na história. Mas quando eu fiz o roubo, eu não sabia o que ia acontecer. Entendi. E da mesma maneira, isso acontece com livros. Eu começo um livro e eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o livro. E no final, as coisas se encaixam. Ou se tem na minha cabeça, não acontece. Entendi. Eu até estava vindo para cá no táxi e a gente passou em frente a uma igreja que eu achei muito bonitinha, Santa Margarida, uma coisa assim, conhece? Não, é no caminho do túnel.
Isso. E aí parece a igreja interior, foi uma igreja bonita. E eu comecei a pensar como o processo da fé e da criação são singulares. Por quê? Nós estamos hoje em dia numa sociedade muito tecnológica e que busca muitas explicações exatas para situações que não são exatas. O ato de criar não é exato. E assim como ter fé ou não é exato. A pessoa tem fé porque tem fé. Mas poucas são as pessoas que falam, eu pulei da perna mesmo, eu passei a andar mesmo. Quer dizer, boa parte das pessoas, ela tem fé porque ela tem fé, ela acredita naquilo. Né? E o ato de criar, ele é um ato que você tem. E isso é muitíssimo interessante, do ponto de vista que você não tocou, porque você não trabalha numa grande empresa de criação. Eu trabalho num processo de criação que é outro, que também tem outro ritmo. Eu sou uma professora universitária. Mas não é a mesma Não coisa. é a mesma coisa. Porque a grande empresa, tipo a Globo, qualquer outra grande empresa, o que elas mais gostariam de ter? A fórmula. Sem dúvida. É a fórmula do sucesso. E a verdade é que, de repente, quando se tenta fazer a fórmula, não dá certo. Não dá certo. Criar não é como a gente quer ser de burro. Tem a pessoa que faz aquela fórmula e tem um sucesso absoluto, aí vem outro que faz a mesma fórmula e tem um fracasso absoluto. E, Valcir, eu acho que dentro da própria ciência ocorre o mesmo. A gente entra num processo de pesquisa, por mais que você tenha um projeto estruturado, metodologicamente pontuado, a pesquisa te encaminha para outros lugares. Você vai descobrindo, e eu acho que esse processo de criação, seja ele qual for, é isso que você está dizendo. Tanto que alguns grandes matemáticos, eles às vezes vão dormir com o teorema na cabeça e acordam com a solução. E foi do sonho que ele chegou a essa solução. Então a gente hoje em dia faz muita questão de frisar o tecnológico, aquilo que você pode prever, mas não é previsível assim. Você acharia, então, que é um processo de uma sociedade que a gente está vivendo muito instrumentalizada, dentro de uma racionalidade que tudo precisa ser explicado processualmente, e o processo de criação não se enquadra dessa forma? Não se enquadra. Eu vou dizer, tem lugares em que se enquadra. Por exemplo, os americanos hoje, eles têm uma indústria editorial toda com fórmulas. Sem dúvida. Você abre o livro e você sabe como vai terminar. Eles têm fórmulas, né? Vai ser assim, vai ser assado, faz assim, faz... E você acha, e eles vendem muito. Mas aí nós temos dois problemas. Primeiro, um problema que é muito sério hoje em dia, na questão artística, é que a gente confunde sucesso de vendas com qualidade. Isso. Não é a mesma coisa. Isso. Não é. Você pode ter um livro pequeno, simples, que não venda quase nada, e que diga muita coisa para algumas pessoas, e outros que vendam milhões e que não diga nada. Não vou dizer nomes, mas tem livros que eu, pela propaganda, eu falo, não vou nem ler, porque eu já sei que é outra fórmula de novo, mesma história. E aí você está dizendo de uma indústria, eu acho que é a indústria de massa de qualquer produto cultural. Exatamente. Se enquadraria nisso. Qualquer Exatamente. que seja ele, né? Qualquer que seja. É um processo industrial. Agora, quase. Eu não sou contra. Não, é característica, né? É a gente entender como que isso está posto. Eu não ofereci café porque só tenho essa. Desculpem, eu estou com problema de voz porque eu operei a boca faz uma semana, então eu não estou conseguindo emitir tão bem como eu emito, falar tão alto quanto eu costumo. Mas melhorou. Eu acho o seguinte, eu não tenho nada contra os processos industriais, e até acho que alguém pode começar a gostar de ler, começando a ler é uma coisa boba. Eu fui numa reunião, onde foi essa reunião?
Ah, eu fui numa reunião de bibliotecárias premiadas pelos projetos que eles fizeram assim, em lugares muito distantes, né? E uma delas falou, eu comecei a ler fotonovela. Alguém sabe o que é fotonovela? Mas nem todas sabem. Você sabe? A fotonovela era um tipo de revista que era uma espécie de quadrinhos feito com fotografias. E era sempre uma história de amor. Então era a foto do casal romântico, depois ela com outra expressão, ele com outra, e montava uma história inteira que era a fotonovela. Depois, com a televisão, a novela de televisão, tantos meios, a fotonovela foi sumindo, não tem mais no mercado. Muitas ainda têm, a revista tem o nome, mas não faz mais fotonovela. Contigo, Sétimo Céu, que eram todas as revistas de fotonovela do passado. Mas essa mulher falou, eu comecei a gostar de ler, lendo fotonovela. E hoje era uma bibliotecária premiada por um projeto inovador junto à comunidade dela. Então eu não posso dizer que começa a ler por onde der, né? Eu digo às vezes algumas coisas que as pessoas se arrepiam, porque a maior parte dos professores são professoras, né? Então, o número de mulheres que trabalham dando aula é muito maior que o de homens, né? E aí o que acontece? Ah, porque meu aluno não gostou desse livro, não gostou daquele livro. E eu tenho uma vontade de falar, dá uma revista de mulher pelada que ele vai gostar. Porque ele vai começar a ler. E através da leitura ele vai começar a ler isso, vai gostar do... E daqui a pouco ele vai estar lendo um monte de coisa. Né? Mas, não sendo essa revista, mas às vezes um garoto pode gostar muito mais de querer ler um livrinho sobre modelos de automóveis do que um clássico. Mas esse é um primeiro livro que ele vai ler, não é o último. A gente tem que ter liberdade, e até aí eu sei que isso é muito complicado para quem está no ambiente escolar, que é a escolha do livro, porque muitas vezes o livro vem pelo governo, ou tem que comprar 30 de uma vez para ter um bom desconto e todo mundo poder ter. Enfim, tem jogadas comerciais. Mas o ideal para mim é que a professora chegasse com um monte de livro, cada um escolhesse o que quisesse para ler. Isso que você está pontuando é fundamental, porque aí nós vamos ter todas as políticas pedagógicas. Se uma escola é ligada a uma religião, se tem uma linha pedagógica. E os livros acabam sofrendo muito com isso, porque ou eles se enquadram, né, dentro de uma proposta, e o que você coloca, então, é que a criança pudesse ter oportunidade, o jovem pudesse ter oportunidade de, na diversidade, escolher aquilo que ele tem vontade de ler. Tem vontade de ler. O que ele tiver vontade, né? Você pode discordar de mim tudo, mas é uma coisa que eu vejo. Não, como, mas faz sentido. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu vivi, que aconteceu por mera intuição. Tinha no Paraná, você vai lembrar o nome de como era aquele projeto Paraná? É o do Farol da... Não, que era lá ficava numa antiga barragem. Você sabe? No Paraná, até alguns anos atrás, eles tinham feito uma barragem, pegaram todas as casas que tinha dos engenheiros e transformaram em alojamentos. E fizeram um alojamento para 1000 professores de cada vez. E nesse lugar, eles faziam semanalmente, assim, cada vez ia 1000 professores fazer algum trabalho de reciclagem. Eu fui lá várias vezes, teve feira do livro, teve um monte de coisa. E eu sei que com as mudanças de governo, acabou que aquilo lá deve estar abandonado, esquecido e pronto. Mas era um lugar maravilhoso. Você ficava isolado, claro que numa casa com outros autores, e tinha um bandejão lá com os professores, tudo, e você acabava convivendo com os professores. E cada vez eram 1000 professores, que eles davam alojamento, e todos da rede estadual ou das prefeituras, da rede pública. E aí eu estava um dia lá dando a palestra, né? Aí uma professora levantou
Ele falou assim: olha, eu tenho um problema muito grande, que meu filho não gosta de ler. Eu queria saber como que a gente faz criança gostar de ler. E sabe quando a gente bate, quando bate uma intuição assim, daquelas que você fala, essa aí foi chute no gol, ser certeiro. Eu falei, que livro a professora dele pediu para ele ler? Isso entre 1000 pessoas, eu resolvi perguntar. Ela falou, era um tipo Barbie e seus vestidos. Aí eu falei, olha, eu sei porque seu filho não gosta de ler. Se o filho não gosta de ler, cada vez que ele vai na escola com o livrinho da Barbie de capa cor-de-rosa, com os coleguinhas dele, todo o resto da escola faz piada. A sombra dele. O livro para ele é um objeto de horror. Provavelmente aquela professora gostava muito da Barbie, as meninas da classe adoravam, e ela não entendia por que o menino não gostava. Aí eu pensei, olha, seria muito melhor se essa professora, que eu nem sei se estava lá, tivesse colocado a Barbie, um livro de carros, mecânica de automóveis, um de culinária, vários livros, e aí sim, ia ter o menino que escolher a Barbie, mas ia ter a menina que escolher o livro de carros. E aí ia ter uma mescla em que eles iam escolher o livro que eles queriam ler. Como quando a gente vai na biblioteca ou na livraria. É isso. Você não escolhe um livro que você não quer ler, você escolhe um que você quer ler. É o que me ocorreu aqui agora, quando você falou assim, você pode até não concordar. Não, eu concordo plenamente, porque eu acho que o papel da biblioteca é isso, inclusive, de oferecer diversidade, de você poder percorrer, ter um tempo, saber do que você quer ler. Então, a biblioteca te oferece essa diversidade que é fundamental, né? Na sala de aula há uma tendência, portanto, a padronizar a leitura para facilitar o trabalho. E não enfim, é todo mundo que vai gostar do não, que mesmo. vai se enquadrar, né? Exatamente. É E muitos vão dizer, mas eu não gosto de ler. Não é que ele não gosta de ler, é que deram aquele livro para começar. Se tivessem dado outro, ele ia gostar. Tem uma situação bastante curiosa que acontece muito com poesia, que o meu filho mais novo, ele lê muita poesia, mas você queria ver uma coisa que deixava ele furioso, era a escola mandar ele fazer poema. E ele me perguntava, mãe, por que eu tenho que escrever poesia? Eu gosto só de ler. Entendeu? Então, acho que a gente tem práticas na escola que mais afastam do que aproximam, né, o leitor. Não vou dizer que são todas as práticas, Não, mas não, claro que não. A gente tem práticas, acho que a gente tem que aprender. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, livro não é remédio. Não tem que ser engolido à força. Então, para o livro atuar, ele tem que atrair. Para ele atrair, é que nem a novela também, gente. Ninguém vê novela que não gosta. Você vê assim, se uma novela está indo bem, a seguinte o público não gosta, cai a audiência no dia seguinte. É o nível de interesse. Né? É o nível de interesse que a pessoa tem por aquela história, por aquela... né? É claro que a gente pode ter algumas ideias do que provoca o nível de interesse. Né? E aí eu vou dizer uma coisa, hoje vai parecer que eu estou muito religioso, mas não é que eu sou tanto. Mas, por exemplo, nós temos grandes histórias contadas na Bíblia. Tão boas que os personagens continuam sendo usados até hoje. Nas novelas, na literatura. Eu vou dar um exemplo aqui. José e a mulher de Potifar. O José é vendido como escravo. Aí ele é vendido para um senhor chamado Potifar, cuja mulher se apaixona pelo José. Ela fica louca pelo José. Mas José, que não queria trair seu amo, não quer nada com ela. O que ela faz? Ela rasga as próprias roupas, começa a gritar, o Potifar chega e ela fala, o José tentou me forçar. Quantas vilãs assim a gente já não vê em novela hoje? Isso tem 6.000 anos. Essa história tem 6.000 anos. Então, claro que a gente pode ver, através dos mitos, através das histórias clássicas,
como algumas histórias realmente elas falam com a nossa cultura, com o nosso inconsciente, elas falam profundamente com a gente. Né? Por mais que seja um fato que você fala que ocorre na novela, também é muito cotidiano. A gente vê isso no cotidiano. Exatamente. Quantas vezes a gente... e aí se identifica. Então, o mito talvez se a gente fosse tentar uma teoria da criação, em vez de ir para a ciência exata, eu iria para o mito. E é através do mito que a gente vê aquelas histórias que recicladas, elas permanecem e alimentam os autores. E se a gente for apanhar nessa perspectiva, a literatura oral é isso, as histórias que se contam e que permanecem, e que às vezes você viaja, vê coisas no mundo e se assemelham, por mais que as culturas sejam diferentes, né? E aí eu vou dizer para você uma coisa que talvez você, não sei, mas os educadores hoje acham... Hoje a gente está vivendo um momento do politicamente correto. Então a gente não pode falar certas coisas porque politicamente não é correto falar esse tipo de coisa. O que restou para as próprias crianças? Os contos de fadas, que não são politicamente corretos e é onde elas podem expressar a violência que elas têm dentro dela. Elas leem aquilo e aquela violência, que criança tem violência. Ela só não sabe expressar. Às vezes expressa de um jeito muito difícil para a gente. Mas João e Maria enfiam a bruxa no forno e ninguém fala nada. Se eu escrever uma história que alguém enfiou uma bruxa no forno, eu vou ser processado. Chapeuzinho Vermelho corta, né, em filés, né, o grande massacre dos gatos traz isso para a gente. Então, isso que você está dizendo é de uma crueldade, se a gente for falar do ponto de vista politicamente correto, muito grande, né? Isso que você está dizendo. No entanto, era como as histórias eram contadas. É como as histórias eram contadas e como as crianças aprendiam a lidar com situações muito limites e muito difíceis. O Chapeuzinho Vermelho que você trouxe à tona, eu acho que uma das análises que a gente pode fazer do Chapeuzinho Vermelho é que é a história de um abuso sexual. O lobo, a capinha vermelha que é o sangue, quer dizer, é toda uma simbologia levando, ela cai na conversa do lobo. E aí ela vai e o caçador mata o lobo e ela se vê livre daquele trauma. Então, uma forma de lidar com isso sem falar as palavras exatas. É muito interessante isso. E nessa perspectiva, a sua obra ultimamente tem tratado de questões que eu acho que são extremamente importantes, principalmente porque hoje a gente está vivendo um cerceamento de discussão de gênero, de discussão de sexualidade, e eu acho extremamente importante que a gente consiga fazer isso com o imaginário. Então, eu acho que isso que você está dizendo, o seu último livro, se você puder falar um pouco para a gente, dos dois pais. Ah, tá. Aqui não é o último, exatamente. Tá. É um dos últimos. É um dos últimos que você lançou. É um dos últimos. Mas e eu acho importante. Eu estou com a cabeça meio pirada em relação ao qual é o último, porque eu mudei de editora e todos os meus livros estão sendo reeditados pela Editora Moderna. Resultado. Eu peguei isso ontem. Tem muita coisa com a edição antiga e com a data de 2017, e aí 2018. Eu também já vejo que um está sendo reeditado, outro é novo. E aí, como eu retrabalho, cada vez que eu vou fazer um livro, vai ser reeditado, eu dou uma trabalhada, eu dou uma atualizada, eu dou uma refletida sobre uma coisa ou outra, né? E sempre acaba sendo novo. Respira. Dá uma respirada. Não é só Meus Dois Pais, mas esse é um bom exemplo. Meus Dois Pais é um livro que eu escrevi. Eu fiz uma coleção inteira que saiu pela Arte, que está sendo reeditada pela Moderna, sobre bullying. Então tem a menina gorda, tem o menino nerd, tem uma cachorra, que é a cachorra de um mendigo, e que é adotada por uma menina rica.
que tem 2 cães com pedigree, então ela tem que enfrentar a situação do pedigree. É uma forma de falar sobre diferença social, né? E aí tem também os meus 2 pais, que eu escrevi com o propósito de falar das novas famílias. Meus 2 pais é a história de um menino cujos pais se separam. Por motivo profissional, a mãe tem que morar em outra cidade e ele vai morar com o pai. E ao morar com o pai, ele descobre que o pai mora com outro homem. Ele passa o bullying na escola, ele passa a raiva desse companheiro do pai e ele passa a aceitação desse companheiro do pai. Na verdade, ele tem 2 pais e uma mãe. Mas são 2 pais, na verdade, ele teve sorte. São os 2 pais vão nas reuniões de pais e mestres. São 2 pais muito dedicados, né? Bem presentes. E aí eu fiz o livro. E o livro de cara teve uma super aceitação nas comunidades LGTB e tudo mais. E foi muito comprado por várias prefeituras. Porque achavam importante, porque hoje quase toda classe, se não é a classe, pelo menos na escola, tem alguma questão desse tipo. Ou é 2 mães, ou é 2 pais, ou é o irmão que mudou de gênero, ou a irmã, quer dizer, hoje está muito presente. Até na mídia. A gente abre os jornais, revistas, e tem a Tami, que mudou de gênero. Então, o livro seria uma ponte para a criança lidar melhor com uma realidade que está diante dela. Quando eu escrevi Meus 2 Pais, eu comecei a ver um preconceito que eu não conhecia. Muitas pessoas falaram para mim, mas Valcir, eu não consigo imaginar a ideia do meu filho sair, ir no shopping e encontrar 2 homens de mãos dadas ou se beijando. Eu falei, olha, melhor você se acostumar com a ideia, porque pela lei brasileira eles podem fazer isso. A lei brasileira vai botar você na cadeia se você for contra. Então, é melhor seu filho se acostumar com uma situação que legalmente é garantida do que você tentar esconder dele uma coisa que um dia ou outro ele vai ver. Não sei, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, nas ruas você vê, né, situações de intimidade. Mas, apesar disso, então o livro foi muito celebrado, muitas bibliotecárias maravilhosas passaram a ler o livro com as escolas, porque o livro é bem fininho. Aí, há 2 anos atrás, eu fui dar uma palestra em Guarulhos para todas as bibliotecárias e professoras de Guarulhos. E eu soube que tinha havido um movimento dos pais para tirar o livro das bibliotecas. Por quê? Porque hoje nós temos também uma grande comunidade evangélica. E a comunidade evangélica, às vezes é um pai numa classe, mas o escândalo que ele faz é tão grande que é suficiente para assustar a professora. Eu falei, olha, esses pais evangélicos, eles não estão corretos. Cada pessoa tem seu código de valores, sua conduta, suas crenças. Não é isso que eu vou discutir aqui. Mas você tem que dizer para o teu filho que existem outras crenças, diferentes das que ele tem. Se não deixar claro para a criança que existem formas diferentes de pensar, essa criança vai crescer um nazista, vai crescer... E isso que você coloca é tão fundamental, porque eu acredito que religião, num Estado laico, pelo menos teoricamente, garantido pela Constituição, religião é de caráter privado. Exatamente. Ela não deveria ocupar espaços que são públicos, que trazem diversidade. E é isso que você coloca, é muito sério. As diferentes modos de conceber a vida, as relações, né? Isso, e eu acho que essas publicações nos ajudam muito, por mais que tenha esse tipo de movimento. Porque não,
Né? Tanto que, assim como eu escrevi dos meus dois pais, eu também adaptei a vida de Jesus. Entendeu? Eu fiz uma adaptação moderna. Por quê? Porque a vida de Jesus, na Bíblia, ela às vezes é meio árdua de ler. Então eu fiz um Jesus, a história do Jesus mesmo, não inventei nada. Mas que fala de um jeito mais coloquial, mais... Quer dizer, eu também fiz isso por quê? Porque a pessoa tem o direito. A história de Jesus é uma pedra fundamental na sociedade que a gente vive. Você até ser budista, mas você tem que reconhecer que o catolicismo, o cristianismo, os evangélicos, eles são a base do pensamento da nossa sociedade. Ele é hegemônico, né? Hegemônico. Então, colocar isso de uma forma coloquial, eu achei bacana também. Simplesmente deixar isso de uma forma tranquila de ler. Mas aí é que tá. Eu vejo que quando você vai para um tema um pouquinho mais ousado, para criança principalmente, os pais vão e brigam. E por que o pai? O pai tem que explicar para o filho o que é uma coisa, mas ele não tem que proibir o filho do outro de ler. Né? E esse é um passo, um momento muito importante na sociedade brasileira, que a gente está caminhando para trás. Isso. Eu tô me remetendo agora, porque você trabalhou com o sítio do Pica-Pau Amarelo, e me recordando do apedrejamento no Monteiro Lobato, há poucos anos atrás, com a discussão do racismo, com a discussão do preconceito, enfim. E o quanto é complicado a gente localizar a produção pelo momento histórico, não é? São momentos diferentes, e o que você está dizendo agora é que a gente está retomando algumas questões que, para mim, eram superadas, e parece que não, né? Não estão superadas. Eu vou dizer uma coisa, agora você vai me apedrejar. Mas sim, pode apedrejar. Estamos aqui para conversar. Para conversar. É o seguinte, eu acho que para a professora, às vezes é muito difícil colocar uma obra no momento histórico. É muito difícil pela formação da professora, e até eu acho que hoje, você colocar o Lobato exatamente no seu momento histórico, você tem que passar uns 5 anos da sua vida estudando só Lobato. Então, realmente, nós estamos num momento de muita dificuldade nesse sentido. Por quê? A gente lê o Lobato e é o melhor autor. Eu comecei a ler por causa do Lobato. Eu resolvi ser escritor por causa do Lobato. Então, se alguém que ama o Lobato, sou eu. Mas eu imagino que quando está numa sala de aula, tem uma menina negra aqui e uma menina branca aqui, e a professora lendo a Emília Xingatti e a Anastácia, na hora do recreio, o que acontece? Porque Emília, ela é um ícone, da literatura infantil. Ela talvez seja a melhor personagem feminina de toda a literatura brasileira. Acho que ela só compete com o Capitu. Capitu, do Machado. Ela e a Capitu do Machado estão ali. Né? Então, eu não acho que dá para ter uma atitude tão inocente a respeito. Eu acredito que o que você coloca, que do mesmo jeito que possa ser difícil, por outro lado, a gente tem uma obra histórica muito bem construída que pode dizer desse preconceito como é que ele está posto até dentro da própria história do Brasil. Bem, eu vou dizer para você que eu tenho um segredo que eu não vou contar aqui, que se refere ao Lobato. Olha só, olha o que ele faz com a gente. Não é à toa que escreve novela, não é? Para o ano que vem. Mas eu acho extremamente importante, porque, da mesma forma que a gente tem essa discussão do Lobato e o que você está colocando das obras em que a gente trata desses temas que são extremamente atuais e necessários, eu acho que a gente está parece que vivendo numa corda bamba, não está, não? Está numa corda bamba, bem bamba mesmo, mas
veja bem, eu traduzi e adaptei Os Miseráveis do Victor Hugo, entre outros livros. Depois vou dar o exemplo do Don Quixote também. Os Miseráveis do Victor Hugo é um livro originalmente com mais de 1000 páginas, que ele escrevia semanalmente, né? Cada capítulo por semana. Então, coisa... Não sei, era semana ou dia, porque era muito capítulo. E o Victor Hugo, ele fala a favor da gíria. Ele é a favor de escrever usando a gíria. Ele acha que a gíria é uma modernização da língua. Então, o Miseráveis original tem a gíria francesa da época. Aí todas as traduções brasileiras, que eu, quando eu fiz a tradução, eu também fui comparando a minha tradução com as que existiam, né? Até para entender melhor algumas coisas. Todas as traduções brasileiras botaram a gíria da época. Só que algumas eram muito antigas. Então era assim, ô seu malfadinha, ou no, quer dizer, eram coisas que você não entende mais do que as pessoas estão falando. Hã? Não se atualizaram. Então aí o que eu fiz? Como eu estava adaptando, eu falei, Victor Hugo, me desculpa, mas isso vai ficar para quem lê sua obra inteira. Eu aqui vou botar sem a gíria. Fazer as pessoas num coloquial, mas que dê para daqui a 20 anos entenderem ainda. Por quê? Porque isso era uma tese dele. Mas era uma tese que, se eu fizesse na gíria de hoje, como que eu ia escrever assim? Passando na França, é no século XVIII, né? 18. França, século XVIII, o pessoal falando, e aí, galera? Vamos lá? Não dá. Entendeu? Porque é assim que ele escreveu. Entendeu? Então, eu tive que fazer essa adaptação. Mas a adaptação mais forte que eu fiz foi no Don Quixote, que eu também traduzi e adaptei. E o Don Quixote, eu vou dizer para vocês uma coisa. Só tem 2 autores no Brasil que não cometeram um determinado erro. Eu e o Monteiro Lobato. Por quê? Porque num certo momento, o Don Quixote, eles passam por um rio que tem uma máquina que devia ser uma máquina da época. Eu nem achei exatamente a correspondência da máquina. Que era assim, era uma espécie de máquina de madeira que ia batendo o tecido nas pedras, para o tecido amaciar. Todas as traduções fizeram o quê? Era uma palavra em espanhol dificílima, eles aportuguesaram a palavra. Quem que ia adivinhar o que era aquilo? Então, o Monteiro Lobato, e eu seguindo o exemplo dele, explicamos o que era aquela máquina. Em vez de dar o nome da máquina, falamos, era uma máquina para bater tecido, etc. Porque era o único jeito de alguém hoje entender, porque as pessoas não entendem. Eu também trazia algumas coisas do Shakespeare, e aí eu fui lá e tinha uma flor, e a flor, eu fui pesquisar a flor só tinha na tal de charneca inglesa. Gente, eu escrevi uma flor, porque como que as pessoas vão saber como que aquela flor é? E o que você nos coloca aqui agora, que você começou falando que você escrevia por intuição, mas está vendo o rigor dele na tradução e na adaptação? Mas é porque o domínio da palavra que você tem, sem isso, sem essa sua experiência de leitor, seria impossível você fazer uma tradução e uma adaptação dessa forma. A gente tem que ter o domínio das 2 línguas. Não, né? Sim, mas eu estou dizendo... Mas vou dizer, um tradutor tem que ter mais domínio do português do que do francês. Isso, mas é porque, na realidade... a gente se vira, mas... Não é técnico só, né? Você tem que dar conta. Eu vou te dar um exemplo, então, mais engraçado ainda. Vocês vão se divertir com esse exemplo. Aí eu vou contar outra coisa. Na Dama das Camélias, a Dama das Camélias, eu sei que todo mundo conhece a história, é lindíssima. Se vocês lerem hoje, vocês vão gostar igual. Ela sofria de tuberculose. Então, tem uma cena em que ela vai para o quarto vestir. Eu vou falar quarto vestir por enquanto. Deita-se num sofazinho, com um canapé, e lá ele se ajoelha e pede
fala da paixão dele. Como que essa palavra era em francês? Toilette. Se eu traduzir tal qual, ela foi pro toilette, vocês vão ver o quê? Ela sentada no banheiro e ele ajoelhado, declarando o amor para ela. A cena de romântica passa a ser ridícula, né? Quem é que vai? Fica cômico. Fica cômico. Bem, para você falar em tomar cuidado, aí eu falei, procurei em todo lugar, gente, eu procurei em todo lugar. Ou era toalete ou quarto de vestir. Ou era toalete ou quarto de vestir. Mas eu comecei a ver, tem alguma coisa errada aqui. Porque em seguida que ele saía, ela ia na bacia e escarrava sangue. Aí eu lembrei que a minha avó, lá são muitos anos, ela tinha realmente uma bacia e um jarro no quarto, que o banheiro, até o da minha avó era dentro de casa, mas naquela época frequentemente era fora de casa. Então à noite eles tinham o pinico embaixo da cama e tinham para escovar o dente, para tudo essa bacia, para dar uma lavada no rosto. Aí eu comecei a olhar bem e falei, não, aí tem o que esse quarto é? Provavelmente embaixo desse sofá tinha o pinico, provavelmente. Fui olhar as diversas plantas dos prédios daquela época. Ela morava num apartamento. E realmente, eles não tinham banheiro. Eles tinham uma casa fora, onde eles jogavam tudo. E alguém lá jogar tudo. Quando não jogavam na rua, né? E aqui no Brasil jogava muito na rua também. E aí eu falei, então, para fazer a tradução correta, ela está num quarto de vestir. Que aí dá para o pessoal entender mais ou menos o que era. Mas exatamente o que era não dá para explicar. É verdade. Né? Coisa interessante. É interessante, não é? E são histórias boas de ouvir, né, gente? Porque é o seu fazer, é muito gostoso. É o fazer, é você procurar coisa, aí tentar ajustar. Então eu vou contar uma outra história mais interessante ainda, só que essa é trágica. É o seguinte, eu tenho um livro meu, juvenil, que vende, olha, ele está uns 15 anos ou mais no mercado. Como agora a Moderna comprou e tudo, ele está um tempão no mercado. E vende muito. Chama Vida de Droga. Vida de droga. E é a história de uma menina que se vicia em crack. E o livro é um livro que realmente eu não fiz nenhuma concessão. A menina vai se vicia em crack, acaba se prostituindo. É uma desgraça mesmo. Porque como eu fui repórter há muitos anos, o que um repórter faz? Tem intuição, mas a gente verifica os dados objetivos. Vai no médico, pergunta, vai em lugar, pergunta, e aí depois tudo isso entra dentro de você e sai para fora de outro jeito. E aí eu comecei a ver que muita escola de freira, inclusive, adotava o livro. Eu falei com as freiras, né? Fui dar uma palestra, falei, por que vocês adotam tanto meu livro? Ah, porque é bom para elas saberem o que vai acontecer se elas usarem crack. Elas tiveram o pensamento reverso. Esse era reverso aos dos pais que proibiram o livro dos meus dois pais. Então é bom saber. Agora, por que é que eu não botei nada, não deixei de falar nada no livro? Porque eu tinha certeza que o crack era uma droga passageira, que o livro ia ter 2 anos de vida e ia morrer o livro. Que o crack não ia passar e ir embora. Como eu soube de umas histórias que me tocaram muito, eu falei, deixa eu escrever porque está me tocando isso. Mas é um livro que daqui a 2 anos sumiu, porque as pessoas não vão usar crack. Aí eu escrevi tudo que eu tinha para escrever. E aí o livro está até hoje adotado, volta e meia as pessoas, até encontro já adultos que falaram, olha, eu li seu livro quando era adolescente, me fez muito bem ter lido, porque me ajudou a evitar
E são processos, eu acho que é insistir nisso, né? Quando você conta uma história, por mais que traga fatos, né? Que elas tragam fatos que são reais, que são pode trazer um certo tipo de impacto, não é a vida da pessoa, ela se coloca ali. Exatamente. Isso, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Né? Eu acho que dentro do processo de formação desse leitor, ele vai buscar. Eu acho que antes de ter curiosidade no crack, ele pode saber dele uma obra como a sua, né? Exatamente. Você que foi tão incisivo e colocou as questões como você disse. Na questão do crack, principalmente, eu fui realmente falar com pessoas que usavam, fui realmente saber como era, porque eu não uso. Eu vou dizer uma coisa: tem até autores que experimentam as coisas para depois escreverem. Mas eu soube que o crack vicia em 2 cachimbadas. Eu falei, não, eu não vou. Essa aí eu não vou me arriscar. Nessa eu não vou me arriscar, entendeu? Porque realmente é uma coisa muito séria, né? Muito séria. E aí eu consegui fazer um livro que... Mas eu fui fundo, até porque eu achei que o livro não ia durar. Um livro que ia... Ia ser passageiro? Ia ser passageiro. Lamento dizer que não foi. Porque cada vez é pior, a situação cada vez é pior. E a gente nem sabe mais o que fazer nesse sentido, né? Bom, gente, nós estamos chegando perto do final. Eu queria saber se tem alguma questão que vocês queiram colocar para o Valcir. Ótimo. Vocês fiquem à vontade para fazer alguma questão. Fala no microfone. É bem bobo, mas assim, a gente fala dessa coisa do livro você julgar pela capa, né? E às vezes o interesse pela novela também às vezes acontece pelo galã, pela atriz que você escolhe. Isso é fato ou mito? Não. A gente sente afinidade com alguns atores, né? E tem outra coisa. Alguns atores com quem a gente já trabalhou muito, a gente já sabe como eles vão fazer o personagem. Eu com a Elizabeth Savala, por exemplo. A Savala já fez tanta novela minha, eu já sei que ela vai fazer engraçado daquele jeito que eu estou pensando. Então é muito uma questão de estar aberto. Agora, de repente surge alguém novo e é uma surpresa maravilhosa. Por exemplo, quando eu fui fazer Eita Mundo Bom, eu queria muito retomar a linguagem do Mazzaropi. Eu me sinto muito velho. Todo mundo aqui conhece Mazzaropi? Conhece, bem. Queria retomar a linguagem do Mazzaropi. E eu tinha uma ideia de um ator, mas não tinha certeza. E alguém falou, por que você não tenta o Sérgio Guizé? Eu falei, mas você não é carioca? Não, ele é de São Paulo. Eu falei, se ele é de São Paulo, ele vai saber fazer caipira. Porque para o carioca é muito difícil fazer o caipira. E eu sei que o Guizé topou. E eu sou apaixonado por ele como ator até hoje. Eu quero pôr ele em todas as novelas minhas, porque ele é maravilhoso. E eu não tinha ideia de que ele fosse tão bom. É uma questão... É interessante. Aí eu acho que deve ter empatia também, se isso que você está dizendo de um ator que corresponde ao que você imaginou, imagina. Eu acho que deve ser dos dois lados, não é? É dos dois lados. Tanto eles quanto você deve ter uma exatamente sintonia. Dos dois lados. Exatamente dos dois lados. A gente acaba criando uma sintonia. Mas também é bom deixar entrar um novo e ter novas experiências, novas descobertas. Tem isso também. Quem pergunta? Sim. Dá uma apertadinha. Meu nome é Marta, sou professora de português e trabalho atualmente na gerência de leitura e audiovisual da prefeitura. E essa questão da adaptação gera muita controvérsia, né? Porque há pessoas que acham que você subestima a inteligência da pessoa que vai ler, que o texto integral é mais importante. Mas nós temos cursos com a Finilige, né, que são dados para os professores, e eu também já fiz pós-literatura infantil e juvenil,
E nós sabemos que a adaptação é uma coisa muito importante para a criança, porque se você for ler Moby Dick, que é grandão, ele não vai ler num tijolo, né? Então, eu acho que isso é uma isca que, mais tarde, se ele tiver oportunidade, ele vai ler. Então, eu queria te perguntar assim, quando você começou, você fez várias adaptações de clássicos, né? Miseráveis, Romeu e Julieta, Volta ao Mundo em 80 Dias. Você fez, alguém te propôs, alguma editora te propôs, ou foi uma generosidade tua, de querer que as crianças... Não é generosidade, não. É o seguinte, eu achava que eu era um péssimo escritor. Essa loucura, assim, que eu precisava aprender a escrever melhor. Aí eu fui numa editora e propus adaptar Os Miseráveis. Aliás, nem eram Os Miseráveis, eu ia começar com o Corcunda de Notre Dame. E aí depois eu mudei para Os Miseráveis, porque ao reler o Corcunda, eu vi que aí que não ia passar por escola nenhuma mesmo, porque no Corcunda de Notre Dame é o padre que é apaixonado pela cigana. E essa é a base do livro. E aí como o padre não consegue a cigana, ele que manda matar. E aí ela salva pelo Corcunda. Eu achei que ia ter que mutilar demais a obra e tirar o padre. Entendeu? Porque o padre era a base da história. Né? Não ia dar uma escola Nunca. Agora, então eu realmente adaptei por ser apaixonado por alguns autores e queria aprender com eles. Mas deixa eu falar uma coisa sobre a adaptação, que foi bom você ter colocado tudo. Eu acho que é o seguinte, e vamos aqui ser objetivo, até você que trabalha na prefeitura. Gente, um dia eu peguei uma prova de vestibular, isso faz uns aninhos já. Era assim, qual era o nome do rio que passava lá do Guarani? Gente, por que alguém tem que saber o nome para que quer? Você tem que decorar isso pro resto da vida. Né? Qual que é a importância que tem para a sua formação? Eu acho, eu tendo a dizer, mas isso aí é especulação minha, tá? É só uma especulação. Eu acho que a mentalidade humana mudou. Com o surgimento da fotografia, dos vídeos, dos filmes, em vez de demorar 40 páginas para descrever a Catedral de Notre Dame, você mostra uma foto. Então as pessoas já não têm mais aquela vontade, não é capacidade, é aquele desejo de ficar fantasiando como é aquela catedral, se elas podem ver no primeiro momento. Né? E, na verdade, porque de fato alguns autores, eles são de uma época, eles são bons, mas porque de fato você precisa decorar todos aqueles rios, todos aqueles, saber toda aquela geografia, ler toda aquela descrição que demora aquela descrição até chegar na história, sendo que a gente vive num tempo mais rápido. E esse tempo rápido tem suas desvantagens, mas tem suas vantagens. E tanto é que eu vou dizer uma coisa que talvez pareça horrível, a gente realmente está indo para trás. Por quê? Porque a literatura juvenil americana e a televisão descobriram que não tem problema falar de criança doente sofrendo, não. Falaram essa série sobre suicídio, que é ótima. Tem um outro livro, como chama? A Culpa das Estrelas. Fala sobre uma menina com câncer. É um sofrimento, mas é lindo o livro. E nós aqui ainda... Pois é, e nós aqui, não só autores, como também professores, pedagogos, etc., ficamos, mas é muito forte para a criança, mas não é bom a criança ver isso. E por que não? Por que é? A criança está vendo o que o americano escreveu, está vendo, e eu acho que, de alguma maneira, ler esses livros agora está correspondendo a um desejo deles que a gente não entendeu ainda, mas que é muito forte. Porque a questão do suicídio juvenil está forte.
Então, lerem esses livros, assim, nessas séries, está dizendo alguma coisa para eles entenderem mais. Através do inconsciente. E a gente fica com muita teoria. E às vezes era melhor jogar fora a teoria e deixar mesmo eles lerem o que eles tiverem vontade. Esse livro, se disse, é super disputado. Mas se um brasileiro tivesse escrito, estava todo mundo chicoteando o brasileiro. É verdade, mas é que não. Hã? Gente, ah, sim, tá bom. Que aluno de 12 anos vai ler um livro de 1.200 páginas. E fica muito difícil para o aluno, às vezes, entender. E um dia eu fui assistir uma palestra com a Marisa Lajolo, que é uma grande especialista em Lobato. Eu sou muito amigo dela. E ela falou uma coisa que me tranquilizou o coração, né? Que ela falou que durante os estudos, né, da obra de Lobato, teve a dona Benta reuniu os netos para ler os clássicos com ele. E ela lia o clássico no original, e aí a Emília se rebelou e disse que ela não iria, era o Don Quixote, ela disse que ela não iria ficar escutando aquelas histórias que ela não entendia nada, que enrolava a cabeça dela, que ela não ia ficar ali lendo, perdendo o tempo dela, que ela tinha outras coisas para fazer no sítio. E aí a dona Benta, sabiamente, começou a fazer oralmente uma adaptação do Don Quixote, no caso, né? E aí ela começou a se interessar e acompanhava. Mas aí a dona Benta dizia, você agora está escutando, eu estou te contando a história do meu jeito, de forma natural, mas no futuro, você, quando estiver mais velha, você vai ter que ler no original. Então ela ia trazendo a adaptação, ia apresentando para que depois ele tivesse a vontade de buscar coisas a mais, né? Então eu falei, gente, é um caminho que a gente também tem que estar oferecendo, né, para os alunos essa diversidade de livros. E os seus livros, todos os seus clássicos, adaptados por Valci Carrasco, são altamente procurados. Então, até na sala de leitura, assim, tem muita procura. É recomendável. E sempre, além de, lógico, de recomendável, mas assim, eu digo da escolha espontânea. Mas é porque... de pessoas que vão à sala de leitura, que não são exatamente só os alunos, mas as pessoas do entorno, né, da comunidade, as pessoas que trabalham no prédio da prefeitura, que vão buscar para os filhos. Então tem uma procura muito grande. Então a gente tenta que esses livros Agora, fazer uma coisa, eu fico muito feliz com isso. Deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, como eu escrevo teatro, todos os Shakespeare que eu adaptei, eu fiz de maneira a se montar na sala de aula. Não está tão claro às vezes, mas se olhar bem, é só naquele cenário que a história acontece, é com a roupa diferente que muda. Eu tento fazer de uma maneira que seja fácil montar. E eu vou te falar uma coisa, eu até ganhei o prêmio pela adaptação de Romeu e Julieta. Sabe qual foi a adaptação que eu fiz em relação ao original? Eu tirei uma frase. Eu tirei uma frase porque os personagens de humor é uma tragédia, mas a Aya é um personagem muito engraçado. E ela tem uma boca muito solta.
E ela falava uma coisa sobre a lua de mel, que era um humor quase grosseiro. Era grosseiro. Porque o Shakespeare, quando ele usa esse humor dele, às vezes ele vai para um humor bem povão. E aí eu tirei uma frase. Foi a única adaptação que eu fiz. Aí todo mundo fala, adaptado, adaptado. Na verdade, eu amenizei isso e eu acho que amenizei a idade da Julieta. Porque no original ela tem 12 anos. Eu achei que hoje, 12 anos seria uma idade muito curta, muito pouca para ela já transar com o menino, já fugir, já se matar. Se bem que, como a Julieta, é uma história típica de adolescente. Quando você é adolescente é que você tem esse primeiro amor, né? Quando você tem 40, 50, você já fala, melhor me divorciar e ir para frente. Mas é uma história de um primeiro grande amor. Mas 12 anos é que o pai fala explicitamente. Eu achei que era um pouco forte e talvez assim, para as meninas, esse amor que já vai para a cama, que não sei o quê, eu resolvi me abstrair disso, entendeu? E tirei uma frase, uma única frase o resto tudo é exatamente como é o original. E você vendo, você adaptado, né? Gente, ganhei o prêmio por causa disso, porque eu acho que era igual. nós vamos ter que parar porque tem outra. A conversa tá boa, né? A gente vai longe. Tá boa mesmo, né? Foi muito difícil bom. ter uma conversa gostosa assim. Muito bom. Eu quero te agradecer muitíssimo, tá? Eu Espero que agradeço. ter contribuído com a conversa Claro com que vocês. Eu acho que é sempre bom. Eu acho que é isso que a Fundação nos promove, poder encontrar, poder ter o outro lado, poder ter a face do autor. Isso é muito bom. E para você muito ter obrigada. uma ideia, o ano passado, eu fiquei super chateado que a Fundação não me convidou. Eu falei, a Fundação não me convidou. E por que eles não me convidaram? Não sei o quê. E aí eu descobri que não tinha tido, né? Não teve salão. Eu fui reclamar. Puxa, vocês me convidaram por quê? Entendeu? Todo ano eu venho. Porque eu moro em São Paulo e no Rio, para mim é muito fácil, porque eu tenho apartamento aqui. Então fica fácil. Eu estive no Salão Ler. Foi muito bom, mas eu não pude comparecer tanto, porque eu estava em Teresina dando uma palestra, uma coisa marcada anteriormente. Então o Volney, que foi quem organizou, ele organizou assim no último instante, uma coisa rápida, mas eu poderia ter contribuído mais. Mas aguardo vocês numa outra, vamos lá. Obrigado. Obrigada mesmo. Mas valeu, por que você achou?